Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal doido dos temperamentos. Vamos esperar a Shaira entrar aqui, porque a Shaira é a nossa especialista em temperamentos. Este assunto que vocês tanto amam, que vocês vêm perguntando. Ah, será que colérico e sanguíneo dá certo? Será que eu sou chata porque eu sou melancólica? Todas essas porcarias que vocês colocaram na cabeça. A gente vai falar agora. Então, eu sei que este é o assunto mais polêmico e mais esperado de todos os seguidores da página. Olá, Ana, como você está? E tá dando o mesmo erro da outra live. Olá, Gil, como vai a quarentena aí em São Paulo? Aê, conseguimos. Olá! Olá! Tá me ouvindo bem? Sim, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu tô vendo e ouvindo bem. Eu só tô me ouvindo. Não, acho que Ouvindo. Não, acho que tá super eco. tá super eco. Não, tá com super eco? Deixa eu botar um fone aqui. Deixa eu ver se eu ponho o fone também. Ó, acho que agora não, hein? E agora, tá me ouvindo bem? Tá de boa? Ah, ótimo. Ótimo. Ainda está o ó, Gil. Ou está mais tolerável? Calma, alguém já tem uma pergunta. A Shara nem falou ainda. Boa tarde, você já tem uma pergunta. Ai, boa tarde, todo mundo. Ei, Mel, que tudo bom? Tudo bem. Agora parece que tá tranquilo, né? Tá ótimo. Então, Shara, todo dia aparece nesta bendita desta página alguém com problemas em relacionar. Na verdade, o problema é um problema de inteligência, né? No fundo, é isso aí. Só não tem como relacionar a experiência do relacionamento com esta estrutura básica que ela tem do temperamento. Então, assim, vocês só conheceu um fulano, né? Na baladinha. E aí, pô, que cara sensacional. Só que eu sou melancólica e ele é sanguíneo. Será que isso aqui vai dar certo? Então, ela parte de certas perguntas que, claro que tem a ver com a realidade, mas assim, não parte do encontro. Ela toma o temperamento como fundamento de toda a experiência dela. A primeira coisa que eu queria que você falasse pra gente é o que é este negócio de temperamento, que a gente sabe que é a sua área, uma das suas áreas de especialidade, e até que ponto ele determina a nossa experiência, né? Então, a gente tem que entender que os temperamentos, eles fazem parte da nossa estrutura, mas eles não determinam, né, totalmente quem nós somos, porque é como se eu quisesse determinar simplesmente porque eu nasci com o olho castanho, porque eu sou morena. Então, isso me determina. Então, eu consegui falar, quem que é a Shaira? A Shaira é uma morena. Não, a Shaira tem um olho castanho. Não, isso é muito pouco, mas isso também faz parte da minha realidade, isso faz parte da minha pessoa. Então, o temperamento é algo que você vai nascer com ele, é como se fosse um filtro, né? Uma maneira de você receber os impactos do mundo e reagir diante deles. Então, é como se fosse mesmo esse filtro, um óculos, né, de uma determinada cor. Então, uma maneira como você reconhece as coisas e reage diante delas, então tem a ver com o seu temperamento. Mas você não é determinado por ele, né? Porque a gente também, além do temperamento, nós temos a nossa personalidade, que vai sendo construída na medida que a gente vai amadurecendo e a nossa história vai acontecendo, né? E as coisas vão passando. Então, é como se a gente só olhasse por um filtro, um âmbito, e achasse que, não, então é porque eu tenho esse temperamento, então vai dar errado com fulano, com cicrano, e não é bem assim, né? Porque o importante é que a gente saiba que eu tenho sim uma personalidade, eu tenho sim um temperamento, eu tenho sim determinadas tendências, e é com isso que eu vou, com essas ferramentas e esses elementos que eu tenho que eu vou utilizar para relacionar com o outro, né? Então, eu querer fugir disso e negar uma coisa que eu sou, né, vai me descaracterizar completamente e me despersonalizar, né? Então, a gente realmente, É, a importância de conhecer isso, saber quem eu sou, saber as minhas tendências, as minhas qualidades, as minhas facilidades,
e também entender, né, como que o outro funciona, como que é a maneira do outro também de ser impactado, de ver o mundo, para eu conseguir relacionar melhor com ele. Você ia falar algo? Eu ia falar que eu sempre falo isso com os meus alunos, né? Tava falando essa terça com os alunos da mentoria de educadores, que a gente olha para a criança e a gente, sim, define a criança. Na criança é mais fácil se definir pelo temperamento, né? Porque quase não tem nada ali de personalidade. Ela acabou de chegar no mundo, ela vai se expressar mais pelo temperamento. E a gente às vezes olha para os aspectos do nosso temperamento, ou para o da criança que você está vendo, a outra pessoa que está vendo, e fala, pô, que merda que essa pessoa é assim, ou que merda que eu sou assim. Mas a gente esquece que alguém, né? Alguém muito mais sábio do que a gente escolheu que você tivesse esse temperamento, que você tivesse essa característica, se você filtrasse o mundo assim. Então ele escolheu por bondade, né? Deus colocou esse temperamento em você por bondade. Você vai ser Uhum. você, mais você no mundo. E vai ser melhor que você esteja no mundo com este filtro aqui do que com outro. Então, eu tô te Isso, dando isso aqui porque eu te amo, desgraçado. Não é porque eu te odeio. Então, não fique com raiva do seu temperamento. exatamente. Então, a gente tem que olhar pelas coisas que a gente tem, pelo que a gente recebeu, ser grato por isso, né? E usar da melhor maneira. Então, são os talentos, né, que nos foram concedidos e que a gente tem que frutificar. E não ficar querendo enterrar, ou negar, ou rejeitar. Pelo contrário, né? Saber que todos os temperamentos vão ter as suas qualidades, os seus defeitos, as suas tendências. E exatamente, quanto melhor eu souber utilizá-los, no caso, né, a meu favor, melhor eu vou, né, ser bem mais sucedida nas minhas relações e na minha missão que eu tenho realmente para cumprir, na minha vocação, na minha atuação. Isso fica... Ixi, eu esqueci de desligar o negocinho E aqui. como que a gente identifica e define, assim, né? Cada um desses filtros. Então, que é interessante a gente sempre observar que a gente vai ter sempre dois eixos, né, o vertical e o horizontal, para determinar se o temperamento, então, é quente ou se o temperamento é frio, então são os eixos, né, horizontal, e se o temperamento é úmido ou se o temperamento é seco, então é no eixo vertical. É a primeira coisa que a gente tem que ver, assim, como que eu reajo diante das coisas. Então, alguém chegou, falou alguma coisa comigo, brigou comigo, fez alguma coisa que não me agradou. Eu vou reagir, eu vou expandir, eu vou fazer algo que, ai, de imediato, bateu, levou, eu já vou responder a pessoa, ou eu vou rir junto com a pessoa, ou vou, enfim, você expande. Então, a primeira coisa que a gente vê, a reação, se ela é imediata, se ela tem essa expansão, então é um temperamento quente, que a gente denomina, né, que são os temperamentos coléricos ou sanguíneos. E aí, se a pessoa ela concentra, então ela fica mais introspectiva, se ela concentra aquilo ali que ela recebeu, se ela fica paralisada e ela não consegue reagir, então são as pessoas, né, que vão ter um tempo de reação mais lento. Então, são os fleumáticos e os melancólicos. E aí, no outro eixo da umidade, né, e da secura, então, úmido, né, as pessoas que têm esse temperamento úmido são aquelas pessoas que são mais voltadas para a relação ou a harmonia entre as pessoas. Então, elas vão querer ficar bem com todo mundo, agradar todo mundo. Então, são pessoas mais adaptáveis. Então, elas chegam no ambiente, elas se adaptam mais fácil, são mais flexíveis. A secura, né, como a gente pode imaginar, são pessoas mais rígidas, mais concretas, mais objetivas. Então, a motivação dela não está tanto para a relação, mas muito mais por objetivos, por ideais, que são os coléricos e os melancólicos. Então, a diferença maior entre eles é realmente a maneira como você reage, se é rápido ou se é lento. Então, se for rápido, expande, então é colérico ou sanguíneo. Se é lento, é frio, então é fleumático ou melancólico. E se tem essa flexibilidade, essa maleabilidade, essa harmonia, né, da relação, possivelmente, né, é um temperamento úmido, ou é o sanguíneo ou o fleumático. Agora, se é mais rígido, se marca mais posição, se é algo mais concreto, então, ou é o colérico ou é o melancólico. E pela intensidade também das reações, né? Então, às vezes, você brigou com a pessoa e a pessoa passa um minuto, vai lá e relaxa e te perdoa e, tipo, nem lembra mais e tal, né? Daqui a um minuto.
Então, geralmente são sanguíneos, os fleumáticos, que eles têm essa facilidade maior de perdoar, de não guardar rancor. Já do lado de cá, né, que são os temperamentos secos, que é o colérico e o melancólico, nossa, eles vão guardar um rancor e lembrar, você pode falar com ele, pode pedir 1000 perdões e ele vai continuar lá guardando rancor e lembrando, e aquilo vai ser uma intensidade, de uma durabilidade muito grande. Então, essas são as maneiras de a gente identificar a duração da reação, a reação e a intensidade. Então, é um meio, assim, da gente perceber qual que é o nosso temperamento. Esse lance da intensidade com que você recebe e do tempo que as coisas duram em você é um negócio muito impressionante, porque eu sou sanguíneo e a Isa é melancólica, né? Então, além de o lado feminino ser um temperamento mais seco, assim, tem situações que a Isa fala, mas a gente precisa explodir aqui agora, brigar pra cacete, a gente precisa aprofundar, e que a forma de aprofundar é essa aí, né? Você precisa discutir, precisa debater, você precisa trazer um negócio, que senão não vai dar certo. E eu, tipo, passaram-se alguns minutos, além de ser o lado masculino, que tende já a isso, e ainda sou sanguíneo, aí passa-se um tempo, eu já nem lembro mais, né? Ou não quero ficar remoendo aquilo porque eu já estou mais no presente. Então, o sanguíneo não está tão interessado em ficar recordando as coisas, ficar trazendo e tal. O que por um lado é bom, por outro é uma merda. Enquanto que o melancólico tá ali tentando. Ele precisa se aprofundar para a coisa fazer sentido. Porque senão a coisa perde o Uhum. sentido para ele. Então, É, como a impressão do temperamento se marca na forma como você reage, de certa forma, a certas experiências, de como você precisa dessa reação para ser você, pode-se criar um abismo, né? é. Entre o eu e o tu que está ali diante de você, porque você pode ignorar, ou você pode não conseguir compreender por que aquela pessoa precisa daquele tempo para aprofundar aquilo que você não precisa de tempo para aprofundar. Então, e por que ela precisa derramar, né, espalhar as coisas para que a coisa faça sentido, enquanto você ajuntou num moio só e depois, pá, esqueceu. Então, como que a gente Uhum. faz para não cair numa cilada? Porque eu acho que no fundo é isso de você querer interpretar o outro através do seu temperamento. Assim, eu poderia falar É, assim, ah, não, que merda, essa mulher quer conversar todas as vezes, essa mulher precisa de uma semana para lidar com uma questão e eu não quero nem lidar com a questão, porque para mim não é tão interessante. Então, do outro lado também ela, né? Por que que esse cara não para pensar nas coisas, só vai agindo, 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 agindo? Então, a gente poderia cair nessa cilada. Então, como que a gente pode evitar, na verdade, né, isso? Ou, se é que é é. possível, assim, olhar pro outro Sim, como ele é mesmo. e você saber o seu temperamento e o temperamento do outro te ajuda justamente isso, de você compreender melhor por que que o outro reage de tal maneira, né? E por que que você também reage dessa maneira. Então, por que que você não vai ficar já tão irritado ou tão incomodado, por ela ficar querendo aprofundar tanto e discutir tanto uma coisa, se você não, ela precisa disso, né? É o tempo de Uhum. elaboração dela, realmente precisa sedimentar tudo aquilo ali. E ela também observar que ele não está me ignorando, ele não está desprezando os meus sentimentos, né? É só a maneira dele também de levar as coisas um pouco mais, né, na superficialidade, não querer remoer tanto, não querer realmente aprofundar tanto. Então, a gente sabendo disso, naturalmente a gente já tende, né, a ficar um pouco mais atento e mais paciente com o outro. Então, eu acho que é a grande chave, assim, de conhecer os temperamentos é de você ter a paciência de entender que o outro vai ter um tempo de elaboração, um tempo de reação que não necessariamente vai ser o mesmo que o seu, né? E aí fica mais fácil, né, de relacionar, fica mais fácil de um compreender o outro e não entrar tanto aí em briga ou, né, desentendimentos aí desnecessários, Eu né? percebo o quanto de coisas que a gente viveu no namoro, né? Que foram assim uma merda. A gente não conseguia se entender em coisas simples porque faltava esse conhecimento. E, tipo, hoje no casamento já não aparece mais. Assim, você já conhece melhor o outro, você já sabe como interagir melhor com o outro. E como que essa ferramenta ajuda mesmo a você. Eu sei como é o temperamento do Benjamin, sei como é o temperamento da Isa, então eu sei melhor quais respostas dar no relacionamento com essas pessoas, porque não é só no relacionamento amoroso, né? Mas isso se Uhum, marca mais no relacionamento amoroso porque
a gente tem mais tolerância com quem a gente ama, então a gente tem mais paciência de ir pegando o jeito desta pessoa. Mas Uhum. quanto mais você compreende o temperamento do outro, mais fácil fica de lidar com praticamente todo mundo É, mesmo. e o que você falou, às vezes, não necessariamente, né, todas as pessoas tinham igual nesse conhecimento de temperamento, é mais em voga atualmente. Mas não quer dizer que só porque não existia as pessoas então não sabiam como relacionar. Pelo contrário, é justamente isso. Na medida que as pessoas vão relacionando e vão se conhecendo, naturalmente elas vão entendendo o jeito, né? Uma da outra, o que Uhum. que agrada mais a um, o que que agrada mais o outro. Né? A diferença é que você sabendo já dessa teoria, né, de como que as pessoas funcionam a partir do seu temperamento, é como se, até te acalmasse um pouco mais. Não, aí você Uhum. lembra, não, porque a pessoa tem isso. Mas É, naturalmente, com o convívio, você já vai conhecendo isso. eu tenho uma amiga que ela fala assim, esse negócio de temperamento, meu avô e minha avó viviam muito bem sem isso, mas assim, eles poderiam conhecer essa mesma coisa, mas não conceituar como a gente conceitua, né? Não precisa É, chamar por este nome o tempo inteiro. As pessoas sabem isso. mais ou menos que existem certos comportamentos, certas atitudes que se repetem, e você vai lidando. O problema também, no fundo, é que a gente desaprendeu a olhar para o outro, né? Desaprendeu a olhar para a pessoa como Exatamente. pessoa. Amanhã o STF vai votar para legalizar o aborto no Brasil, ou seja, dar dois golpes de uma vez só. E isso só acontece porque você para de olhar para as pessoas como pessoas. Né? Tudo que está em torno do aborto acontece por causa disso. Quando você Uhum, nega que aquilo ali é uma pessoa, você já começou negando antes as pessoas que estão presentes. As características que dão a uma pessoa, a personalidade, a pessoalidade dela. E uma das coisas que se perde é também o temperamento, é também olhar para a pessoa a partir da estrutura primária. uhum. Sim, Mas, é saber exatamente que ela vai ter essas características e que é o que a gente falou também no início, né? O que vai fazer dela ser mais pessoa e na medida que a gente está no relacionamento e que todo relacionamento é amoroso, né, em alguma medida, é, não só né, no relacionamento afetivo de casal, de namorado, mas toda relação está envolvida ali o amor. Então, da gente realmente olhar o ser humano, né, enquanto uma pessoa que deve ser amada, e só de eu já estar com esse olhar de eu amar o outro, de eu querer fomentar aquela existência, né, de eu fazer aquela pessoa ser mais pessoa com a minha presença e fazer o possível para isso, é isso realmente que é o próprio do amor e é isso que vai fazer com que as relações funcionem, né? E aí você lembrou, aí a melancólica que já tá assim, nossa, realmente tem Deus. Aí ela já cai. já tô sofrendo. Então, Eu eu tô queria sofrendo. fazer um bate-volta contigo, assim, meio revista Capricho, mas não no nível revista Capricho. Assim, como que você, principalmente na clínica, que você já tem há bastante tempo, quais são as recomendações, os conselhos que você dá diante de cada temperamento, né? Assim, meu namorado, meu esposo é sanguíneo. Então, existem certas posturas que podem ajudar a lidar melhor com o sanguíneo. O outro, desgraçado, é melancólico. Como você vai agir para lidar com esse melancólico? Ou minha esposa Uhum, é fleumática. E aí, como que eu vou reagir também a essa pessoa? Então, existem conselhos que podem. Claro que a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa, assim, conselhos gerais que possam ajudar na nossa presença diante do outro de cada temperamento. E eu sei que aham. existe. Sim, sim. Que é isso, é você conhecer. Então, aí assim, a regra para todo relacionamento funcionar, né? Essa é para todos. Você estar atento, né? Então, você olhar para outra pessoa, você enxergar o olho da outra pessoa, você estar atento, ouvi-la, ter paciência, é a primeira coisa para você primeiro, né? Conhecer e saber que é uma pessoa que está ali na sua frente. Então, isso é para todo mundo. Mas, por exemplo, o sanguíneo, naturalmente você vai ver que é uma pessoa que é um pouco não, que é uma pessoa mais Despirocada, extrovertida, totalmente despirocada. mais passiva, então ela chega, ela vai ser animada, ela vai animar todo mundo, ela vai querer agradar todo mundo, ela vai ser muito servil, assim, ela vai servir as pessoas, ela vai querer ajudar as pessoas, então é uma pessoa assim muito dada, né? E ao mesmo tempo, né, tem essa
umidade, então essa dispersão muito grande, então tá para um lado, tá para o outro, alguma coisa chamou, dispersou e ela já saiu. Então ela tende, às vezes, não concluir as coisas, ou deixar as coisas no meio do caminho, ou não ter aquela regularidade, aquela pontualidade, aquela coisa muito fixa, e que pode irritar muito, por exemplo, né, pessoas mais metódicas de temperamento mais seco, né? Então, por exemplo, o próprio melancólico, né, ou um colérico que é muito rígido. Então, eu sabendo que a pessoa já é sanguínea, é, a gente tem que aproveitar, né, do bom humor, dessa leveza, dessa animação do sanguíneo, que deixa a vida, obviamente, né, muito mais, né, feliz e alegre e encantadora. Então, a gente usa as qualidades do sanguíneo a nosso favor, para realmente, né, levar esse ânimo para as nossas ações, e também ajuda o sanguíneo a ter ali um pouco mais de ordem, um pouco mais de regularidade, sem ficar exigindo que ele seja extremamente rígido e pontual e regrado, porque não vai funcionar. Ele precisa de ajuda. Então, ele sendo ajudado, pronto, né, ele vai funcionar muito bem. Então, até o próprio É uma sanguíneo, se maravilha. É uma ele maravilha ter sabendo que uma mulher ou ter amigos que falam assim: agora é a hora da sua live, desgraçado, você esqueceu, então vai lá e faz. Ou agora você tem que fazer tal coisa, porque tá. A gente presta atenção naquilo que está chamando atenção agora. Eu não tenho muito o que fazer, eu aprendi a lidar com isso, não vou conseguir mudar totalmente. Então, assim, eu tenho que me melhorar sabendo que eu tenho essa característica, né? Eu sou disperso pra cacete. Passou um passarinho, eu tô lendo meu livro, eu vou olhar pro passarinho e vou esquecer do meu livro. Então, ter alguém que ajuda a olhar para as coisas com regularidade e a não se desviar tanto daquilo que você precisa fazer é maravilhoso. E isso que é interessante. Então, eu sabendo que eu estou convivendo com uma pessoa sanguínea, eu não vou ficar impaciente porque ela é assim. É o jeito dela, e ela não vai mudar totalmente. É óbvio que a virtude da ordem, né, da diligência, todo mundo vai ter que adquirir isso, independente do temperamento, mas eu vou ter um pouco mais de paciência e um pouco mais de maleabilidade para saber lidar com essa pessoa, ao invés de ficar querendo que ela seja uma coisa que ela não é, e que não é da estrutura dela, que não é da característica dela. Tô cheia de alarme, eu esqueci de desligar. Então, o sanguíneo seria isso, assim, a gente saber que eles vão ter esse impulso, e essa coisa também está muito voltada com os sentidos muito aflorados, né? Então, a visão, a audição, então passou uma coisa, ele já está disperso, então ele vai ter que também cuidar desses sentidos dele, para ele não ficar também o tempo todo com eles aflorados, né? E as pessoas que convivem com ele ter paciência e saber como lidar. Então, seria mais ou menos isso. Então, assim, no caso, o Tem uma coisa, colérico. Shara, que é interessante ressaltar, né? No temperamento com uma criança, né? No relacionamento com uma criança, que não seja relacionamento afetivo com um adulto, você não tem muito como lutar contra isso, né? A criança vai apresentar essa estrutura com muito mais abrangência, com muito mais cara, assim, de temperamento do que com o adulto. Então tem que ter muita paciência. Esse moleque é sanguíneo, ele vai se dispersar, ele vai falar pra cacete, ele vai ser maluco. Mas não tem jeito, assim, você vai ter que ter paciência até que ele consiga encontrar certas ordens que superem essas coisas Uhum. mais naturais, mais de bichinho da gente mesmo. Pode E continuar, desculpa ter aproveitar, atrapalhado. inclusive, isso. Né? Então, Uhum. eles são mais dispersos, eles são muito voltados para os sentidos, então ele está ali um pouco mais incomodado, bota a musiquinha, começa a cantar junto com ele, e aí ele já vai se envolvendo naquilo ali, né, na coisa mais lúdica. Então, eu sabendo disso, então, ao invés de eu querer que ele seja, não, né, igual um quartel, siga isso, faça isso, não sei o quê. Não, eu interajo com ele, eu vou junto, então eu vou saber, então, que a maneira dele receber a minha atenção não vai ser pela força, né, vai ser pelo envolvimento. Então, a gente só lembrar, os temperamentos úmidos, né? Então, o sanguíneo, ele vai dar muito mais valor e a ordem dele vai estar muito mais voltada para a relação. Então, você querer estar com ele, estar envolvido em alguma coisa que tenha outras pessoas em conjunto, né? Ele vai se sentir muito mais motivado, ele vai conseguir te responder muito mais do que a própria ação em si, né? Então, você tem que envolver, tem que trazer esse componente aí dessa umidade, que às vezes para os outros temperamentos, né, pode ser um pouco mais difícil. Você ia continuar com colérico agora. Não, que eu ia falar assim, como que o colérico, né, se beneficia?
Então, os dois juntos, então, colérico com sanguíneo, os dois são muito expansivos, os dois são muito animados, os dois são muito comunicadores. Então, assim, vai ser a produção do colérico com a diversão do sanguíneo. Então, é uma dupla ótima, assim, também de o colérico ordenar um pouco, né, as ações do sanguíneo, do ser mais descontraído, não ser aquela coisa só de fazer, 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 né, de fazer a vida também um pouco mais leve. E aí, o melancólico, a mesma coisa, que o melancólico é mais arrastado, é mais introspectivo, bem mais fechado, né? E aí o sanguíneo vai trazer essa leveza e, ao mesmo tempo, o melancólico pode trazer um pouco mais de profundidade para o sanguíneo, né? Trazer o sanguíneo, né, do mundo da lua, que às vezes, né, não pode ficar sempre, tem que botar o pé um pouco mais no chão, aí o melancólico. Então, o casamento, né, de todas essas relações funciona muito bem. Então, agora os dois fleumáticos sanguíneos são os dois úmidos, né? Então, assim, é uma relação leve, porque os dois vão valorizar muito ali a relação, né? Eles querem agradar as pessoas, eles querem estar bem uns com os outros. Contudo, o sanguíneo vai botar isso para fora, né? O tempo todo, aquela expansão e diversão e querer estar com as pessoas. Contudo, o fleumático ele tem uma tendência a querer ficar também um pouco mais na dele. Então, ele às vezes está ali concentrado na coisinha dele, né? Um pouco mais sistemático. E o sanguíneo não, é bem mais, né? Ah, vou fazer isso, vamos. E aí o fleumático já fica ali, não, mas eu estou aqui concentrado nisso. Então, ele não tem essa rapidez também de sair, expandir com o sanguíneo. Então, o sanguíneo ele não pode apagar também o fleumático e incentivar, assim, colocar muitas atividades em cima dele. E o sanguíneo tem que também saber respeitar um pouco o tempo, né, do fleumático, saber que ele precisa de um tempo também sozinho, precisa também dessa calma. Então, é um equilibrando o outro. Então, um cedendo para um lado, o outro também cedendo para o outro, e ver o que é melhor ali para os dois na relação. Vamos passar para os coléricos? Vamos. Tem uma Os coisa coléricos, também que é quando os dois são sanguíneos, né? Porque assim, a característica vai estar presente nos dois. Então, não tem jeito, gente. A gente é adulto, tem que buscar uma maturidade para alguém ter um pouquinho mais de pé no chão, alguém ficar mais atento. Por mais difícil que seja, você tentar atrair alguma característica básica e ir lutando para vencer. Não tem muito jeito disso aí, não. E pedir também é, para outras pessoas que fazem parte ali da comunidade que está se relacionando a te ajudarem. Amigos também são muito importantes para você se acordar em coisas que você não está atento no seu relacionamento. é, porque um relacionamento, principalmente um casamento, precisa de ordem, né? Precisa de Uhum, pagar conta, precisa de horário, criança também precisa de rotina. E se ficar completamente solto, né? Se os dois sanguíneos, né? Ficar aquela bagunça e tudo muito solto, muito perdido, realmente vai ser um caos. A uhum, relação vai ser uma superficialidade total. Então, tem coisas que precisa de uma discussão, de uma profundidade, né? E não pode ficar só no oba-oba o tempo todo. Então, realmente, é essa luta, esse esforço, realmente, não, vamos tentar manter aqui o mínimo de ordem, exatamente, isso é com o tempo e com a maturidade, saber para a relação também funcionar, né? uhum. É Pode lutar. continuar. E aí vem os coléricos, então, os coléricos são muito expansivos também, só que a expansão deles não é para a relação, é para uma ação. Então, eles são mais objetivos, tem uma coisa para fazer, eles vão fazer. Então, a relação geralmente ela fica um pouco mais assim, pode ficar em segundo plano. E os coléricos eles são mais secos mesmo, no sentido de não conseguir expressar tanto os sentimentos deles. Então, muitas pessoas sofrem assim, de que a pessoa, né, que eu convivo é colérica, depois não fala, não conversa, as coisas são do jeito dela e não explicam tanto, porque é dessa força do colérico mesmo, de ter uma coisa em mente e ele vai obstinadamente ali para aquilo. Só que aí vem os defeitos também, de às vezes, né, isso se tornar algo assim, de um orgulho muito grande, uma pretensão muito grande, a pessoa ser muito autoritária. E numa relação especialmente afetiva,
Não se tem essa questão do autoritarismo, eu mando e você obedece, né? Não é um chefe que fala para o outro, né? É, apesar de sim, né, dentro da relação, tem as pessoas que comandam um pouco mais, são mais ativas para algumas coisas, obviamente, mas isso também é a maneira como ela é colocada, né, precisa de ser uma maneira dócil, né, não pode ser uma coisa assim, né, ditatorial. Então, é esse o cuidado assim, que o colérico tem que ter na relação, dele saber que a ação dele, a força dele, é dele, não necessariamente do companheiro, do parceiro, porque o parceiro às vezes nem necessariamente vai ter aquela força e aquele ânimo, aquele empenho, aquele afinco que ele tem. Então, o tempo do colérico é diferente do tempo do resto do mundo. Assim, eles, né, são 120 quilômetros por hora o tempo todo, e aí eles podem achar que, né, todo o resto do mundo, né, é uma lerdeza só, e aí eles podem ser muito combativos, assim, de, né, serem muito combativos mesmo, de afrontar muito e serem muito duros, né, no tom e muito afiados. E aí eles precisam desse cuidado, assim, com os outros temperamentos e até mesmo um colérico com outro colérico. Porque se os dois ficarem só na fazeção, em algum momento eles vão esquecer deles. Né? E aí o casamento acaba, eles nem estão sabendo por quê. Porque eles só estão voltados para a ação, né, de cumprir a meta, fazer tal coisa e construir, sei lá o quê, e não tem essa facilidade de falar dos sentimentos deles, então eles podem acabar se perdendo. Por isso que a atenção, o olhar, esse esforço de parar, conversar, estar atento ao que o outro quer, o que é, como que está a relação, isso é importante. E aí, se for com os outros temperamentos, o temperamento que é muito comum e que são os temperamentos, né, da máxima, né, dos temperamentos, os opostos se atraem, que seria o fleumático com o colérico, né? E assim, por que, né, acontece, e isso é muito comum desses temperamentos, como que se dá essa relação? É como se fosse um se sente atraído pelo que falta nele mesmo. Então, o colérico ele se sente atraído ali pela tranquilidade, pelo modo pacífico do fleumático, pelo bom humor do fleumático, de fazer as coisas um pouco, né, tudo com mais leveza e com harmonia. E o fleumático se encanta também com essa energia do colérico. Então, é muito positivo isso, para um e para o outro. Então, isso no início, especialmente de qualquer relação de namoro, eles se encantam muito com essa coisa que não é presente neles, então eles ficam admirados com aquilo e com o jeito de cada um. Só que pode ser que com o tempo, né, os defeitos começam a aflorar um pouco mais e isso se tornar uma coisa, assim, um abismo muito grande. Do colérico não aguentar ver a passividade, a tranquilidade, a lentidão do fleumático, e o fleumático também, né, ficar sufocado com a exigência, né, e impetuosidade do colérico. Então, os dois precisam realmente de encontrar esse equilíbrio, de saber que, querendo ou não, o fleumático ele vai tender a seguir mais o colérico naturalmente é líder, então ele vai saber comandar, e o fleumático não tem problema nenhum de seguir, né, essa obediência, digamos assim, esse passo a passo, mas a única coisa que o fleumático tem que ficar atento é dele não esquecer dele, os interesses dele, das coisas que ele também gosta, para ele também não achar que ele está se perdendo ali no meio da relação. Então, ele está atento ali também às coisas dele, para dar uma aliviada. E o colérico também saber que as pessoas não vão ter o mesmo ritmo dele. Então, o fleumático vai ser um pouco mais lento mesmo. E aí, quanto mais o colérico desafiar, impor, mais o fleumático vai se fechando, mais distanciado ele vai ficando. E aí, menos eles vão, né, conseguir se relacionar. Então, é a atenção dos dois, né, de um compreender o relacionamento do outro e cedendo aí dentro, né, do perfil que cada um tem. Agora, o colérico com o melancólico, a mesma coisa, assim, do colérico ficar incomodado, talvez com a lentidão, né, do melancólico, mas aí é que tá, assim, se ele ficar também pegando no pesado, o colérico ele vai ficar entristecido e vai guardando raiva, que aí os dois são rancorosos, né? Então vai ser um rancor para um lado e para
o outro. Aí a briga e a raiva vai juntando e acumulando. Então, os dois precisam de entender isso e tentar. E aí é a vantagem do melancólico de, como ele tem mais tempo, ele elabora mais as coisas, de ajudar também o colérico a expressar os sentimentos, a trazer essa profundidade, de não ficar só na fazeção também. Né? E faltou algum? Com sanguíneo? É dessa leveza, né? Acho que Então, não. Falou do sanguíneo de todos. que é isso. E agora os melancólicos. Então, os melancólicos são amáveis, gente. Vou vender meu peixe aqui. Eles vão, eles vão ter assim um ideal muito grande, então vão estar mais voltados assim para as coisas, né, justas e valorosas e querer coisas mais elevadas. Só que essa ambição deles pode frustrá-los imensamente, porque eles vão ver que eles nem sempre vão conseguir essa ambição e chegar, né, nesse nível. E aí é que tá, eles também têm uma exigência muito grande com eles e com os outros. Então eles Eu ia são falar terríveis. isso. Eles colocam esse ideal como o juízo. Assim, o filtro que eles vão fazer o juízo das coisas. Então, uma coisa que eu falo muito com a Isa é assim, vai estar no paraíso ainda não. Tipo, a galera aqui ainda é imperfeita, ainda é chata, tem que suportar gente chata, tem que suportar gente injusta. E o melancólico tem essa dificuldade de lidar com isso, porque as coisas não estão no ideal que eles gostariam que estivesse. Sim, então eles são muito críticos, eles julgam muito, então eles querem as coisas, né, de uma perfeição que não dá. E aí eles acabam se frustrando, assim, e se decepcionando, e aí vem esse desânimo, e a dificuldade mesmo, né, de enfrentar a vida diante, né, das frustrações que não vão ser esse ideal que eles estão esperando. Mas tem essa capacidade, assim, de lutar muito, assim, então, quando se casa, né, então leva aquela família com esse ideal e a responsabilidade da família, assim, com muito afinco, então eles são muito responsáveis, então são muito sérios para essas coisas, mas eles têm que segurar um pouco realmente nessa questão do tom, para não serem muito incisivos e críticos demais. Porque se eles forem críticos demais, por exemplo, com o sanguíneo, né, o sanguíneo vai perdendo a alegria dele. E aí ele vai se fechando. E Uhum. aí, né, ele perde total a capacidade dele de realmente alegrar. E assim, o sanguíneo com o melancólico, ele vai virar um pouco líder de torcida mesmo, de ficar ali e tal. Só que chega uma hora, se for o tempo todo paulada e crítico o tempo todo, sanguíneo, né, ele cansa, assim, ele vai Uhum. diminuindo assim, esse vigor dele. Então, o melancólico tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas se beneficiar muito da relação com os sanguíneos que vão tirar ele dessa desesperança, né, que vão mostrar para ele a alegria da vida e de viver. E, e com os fleumáticos, se ele também for muito incisivo, o fleumático ele vai ficar também mais retraído, vai se fechar mais, e aí vai ficar uma relação completamente fria, né? Porque são os dois introspectivos, e aí pode acontecer também, né? Dos dois ficarem muito, cada um na sua vidinha, assim, né? Então, os dois precisam estar abertos um ao outro, e também buscar um pouco mais as amizades, para dar aí uma ventilada aí na relação, né, dar uma animada na relação. E o colérico vai puxar também o melancólico para sair ali da desesperança. Não, vamos fazer, vai acontecer, vai dar certo e tal, vai dar uma ordenada, assim. Tem uma Então, coisa que eu acho que é muito interessante do melancólico, que é legal, mas que às vezes é insuportável, né? O melancólico ele sempre espera um momento sagrado para realizar determinada coisa. Tenho aqui a ideia do que eu quero, como eu quero que seja meu casamento. Meu casamento tem que ser assim, assim, assim. E se não for, nem quero casar. Se não for desse jeito, eu nem quero casar. eu não posso negar. Então, não é pra mim. Então, assim, não dá pra você ficar esperando o momento sagrado, principalmente em algo que depende não só de você, mas do outro. Então, é a realidade acontecendo, a vida acontecendo, e você tem que estar ali participando. Então, e participando dentro de uma coisa que vai estar sempre imperfeita. Então, Uhum. eu tenho alunos melancólicos que eu falo sempre com eles, né? Não espere um momento sagrado para estudar, todas as canetinhas coloridas na sua frente, todo o caderninho bonitinho. Pega e vai estudar. Porque se você ficar esperando esse momento sagrado e ele não acontecer,
você vai ficar chateado, vai ficar revoltado e não vai estudar. Então, eu acho que uma coisa que é importante você saber que tem essa característica no outro, ou que você tem em Uhum. você, de que, sim, a gente tem que agir dentro do mundo como ele está se apresentando. É, e justamente entender que não tem esse ideal de perfeição, é na cabeça dele, porque não tem. Uhum, E as coisas, elas sendo feitas, elas, né, vão conseguir em algum momento talvez serem boas, né, não vão chegar a ser perfeitas, mas se elas não forem feitas, nunca, né, nem boas elas serão. Então, aquela máxima, né, do feito é melhor que o uhum. perfeito, então faça, começa. Aí que vem a ajuda dos, né, amiguinhos, dos companheiros e das pessoas, ele ajudando, não, vai, tipo, de empurrar o melancólico ali na piscina para ele aprender a nadar, senão ele fica lá fazendo os cálculos e aprendendo, né, na cabeça dele como é que faz para nadar, e ele nunca vai aprender, é só ali na cabeça. Então, porque ele fica essa tendência, de ficar pensando, 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 e achar que o momento ideal, no dia que eu tiver muito virtuosa, agora sim eu vou poder fazer. Aí não dá, né? É uma Não dá. E quando os construção. dois são melancólicos, Shaira? Pois é, aí a tendência, né, dos dois se fecharem muito. Só que os dois vão ter esse ideal muito grande. Então, eles tendo um ideal a ser buscado, né, eles podem caminhar muito bem. Então, o ideal assim, né, da família, dos valores, dos princípios. Então, um vai cooperar muito com o outro. Só que eles podem esquecer que eles também precisam de relaxar, que eles também precisam de divertir, que eles precisam também de estar com outras pessoas, né? Então eles podem ficar muito fechados, né, um no outro. Então eles precisam realmente de expandir um pouco, né, e Uhum. de se esforçarem para ter essas amizades, para sair, para divertir. Eu mesmo sou assim, eu tenho que reservar um dia para ver filme, com a família, com coisa assim, porque senão eu só fico lá nos cursos, né? E aí tem que lembrar disso. E aí os amigos chamam, não, vamos fazer tal coisa, ao ar livre, não sei o quê. Porque senão, se os dois ficarem ali, um com o outro só, e se, né, algum tiver uma bad, né, uma fase não muito boa, pode ser que puxe o outro também. Aí fica uma relação muito pesada, muito tensa, muito difícil de ser levada. Então, os dois têm que estar Uhum. atentos a isso, né, de dar uma espairecida também. Isso é importante. E tá E uma faltando o coisa quê? que eu acho que eu sempre lembro também dos melancólicos é que vocês não têm esse nome à toa, né? Então, essa tendência à idealização e à introspecção constante leva mesmo à melancolia. Se você se deixar arrastar e não fizer algo que seja um serviço, que seja uma coisa para fora, você, você vai ficando, você vai caindo nesse abismo de melancolia mesmo. Porque Uhum. Porque você não atende à realidade, né? As coisas ainda não estão atendendo ao seu ideal e tal, e você tem essa tendência muito à introspecção, a ficar dentro de você, e aí o mundo passa e você não viu. É, por isso que essa atenção ao outro, de estar envolvido com outra pessoa, né? Por mais que tenha algum ideal, mas que o ideal esteja relacionado também a alguém, né? Então, o cuidado da Uhum, família, o cuidado de um outro, né? Da pessoa ali no trabalho, ou seja, né? Um trabalho voluntário. Então, é importante você estar direcionado ao outro, que não só os seus pensamentos, não só a sua introspecção e as suas ânsias e na sua expectativa, que dificilmente vai ser atendida, né? Esse ideal aí de perfeição, né? E aceitar que a vida está acontecendo, e aí vamos uhum. lá, né? Do jeito que dá. Isso. O que está faltando? Tá voltando fleumático agora. Fleumático. Então, os fleumáticos são paz e amor, não Eles quer sempre guerra com ficam por ninguém. último. Tadinho. Deixa os fleumáticos pra lá, por último. Ninguém liga pros fleumáticos. Uma amiga minha acabou de mandar mensagem aqui antes da live. Ah, por que as pessoas sempre me zoam e tal? Aí eu escrevi pra ela, porque ele sabe que você não quer guerra com ninguém, porque você sabe que né, ninguém vai ter guerra com ninguém. Se fosse um colega, já tinha mandado todo para aquele lugar. Então, eles são, né, uma paz, assim, e eles estão muito mais voltados assim, para essa harmonia, eles querem ficar bem com todo mundo, então são muito, né, diplomáticos, são muito tranquilos. Só que eles têm esse componente da introspecção, e aí, às vezes, eles ficam ali na deles e também pensando ali, né, dentro do mundinho deles, ou voltado para alguma coisinha que eles estão fazendo.
E aí isso pode transparecer de que eles são completamente, né, alheios ao mundo ou à relação, né, que eles são distantes, porque eles realmente às vezes ficam ali focados numa coisinha e pronto, esquece, porque eles não têm esse anseio de, né, viver o mundo como sanguíneo, de querer conhecer tudo e ver tudo e tal, não é com essa motivação, e nem como colérico de fazer alguma coisa e né, praticar alguma coisa, uma ação ali. E o melancólico ali, nas coisas dele, na profundidade no estudo, ele não tem nada que o desperte tanto, então é um temperamento mais realmente pacífico, assim. Só que ele pode cair numa monotonia e facilmente, né, até trazer essa monotonia para a relação. Que é o que eu falei, o sanguíneo, ele precisa de relacionar, ele precisa de fazer as coisas, de conviver, de falar. E aí, se o fleumático está ali dentro da cabeça dele, do mundinho dele, não dá essa atenção pro sanguíneo, né, isso é a morte pro sanguíneo, né? Porque aí o sanguíneo vai relacionar com o quê, né? Isso para ele é muito importante. Então, o fleumático, ele precisa estar muito atento a sair dele mesmo. E, e a ação deles tem que estar voltada, ele tem que se esforçar para essa relação. E é fácil para ele relacionar, só que é uma relação muito mais assim de, eu não quero briga, eu quero ficar tudo em paz, então, tá bom, ok, concordar, e ao invés de realmente se posicionar e ouvir o outro e fazer o que o outro realmente está convocando a fazer, então é muito mais para se livrar, então ele tem que ficar atento a isso, para ele não ficar ali no comodismo dele. Então, assim, no comodismo que seja assim, tipo, Uhum. não, o casamento tá bom, tô pagando as contas, tá tudo bem, nós não estamos brigando, tá ótimo. Não, não tá ótimo. Ou aquele namoro de, sei lá, 10 anos, nossa, né? O super Tá namoro tá bom bom. assim. Noivado, sei lá quanto. Não, não, né? Então, ele precisa de estar atento realmente às demandas também do mundo, às demandas do outro, e Uhum. sair dele também, porque senão ele vai ficar Tem, ali parado, né? tem uma coisa que eu acho que acontece muito, né? Tenho um casal de amigos nossos que ela é colérica e ele é fleumático. Então tem uma coisa que eu acho que acontece muito com o fleumático, principalmente se for o marido, o homem da relação. Marido queimou a resistência, vai lá trocar e tal. Só que o cara tá preso numa coisinha que ele está querendo se concentrar naquele momento. Aí o cara fala assim, tá bom, porque ele é diplomático, né? Tá bom, vou trocar. Só que ele ficou ali Daqui a naquilo que ele 5 estava anos. concentrado e a coisa vai sendo empurrada, empurrada, empurrada e tal. Então tem essa. E não é que o cara não te ama, né? Ele não deixou de fazer aquilo porque ele não te ama, porque ele tá, ele tá dentro de um mundo que para fazer aquilo é como se ele tivesse que sair daquele mundo e ir para outro mundo para realizar aquela É, ação. uhum. Só que ele tem uma vantagem diante dos outros temperamentos, que ele no momento que ele compreendeu qual que é o papel, qual que é a função, o que que ele deve fazer, como ele é uma pessoa, né, obediente, assim, não é Uhum. tão combativa e tal, ele consegue internalizar aquilo e partir para ação. Ele só tem que estar atento e realmente se mover. Não, a minha função é ser marido, isso aqui é a minha função, eu tenho que determinar um dia para fazer isso. Então, né, se colocar nessa ação, né, e sair ali um pouco do comodismo, porque a tendência realmente é de ficar mais nas coisas que não exigem tanto, né, ou que está ali dentro do campo de visão dele, né. Então, as relações, né, podem se desgastar justamente por ver que ele está ali muito passivo e muito, tá tudo bom, né, não esquenta com nada, quando o outro está demandando um pouco mais, né? Então, que ele realmente saia dele, que ele realmente dê a atenção e, às vezes, faça, né? Mude a resistência, lembre da Uhum. data de aniversário, mande um presentinho, né? Coisas Uhum. que são necessárias, que para ele, né, não, tanto faz, né? Não é tão assim, mas é importante, né? Então façam, né? Sejam mais voltados para a ação, estejam atentos ao que o outro está esperando, né, de você, né? Que a vida deles vai ser acontecer também, né, para fora, não é para dentro, né? Tanto ele quanto o melancólico tem que estar atentos a isso. A diferença é que o melancólico ele vai ter essa ambição, vai ter algo que vai puxar, que ele pode ali perseguir. O
fleumático ele não tem tantas ambições, assim, ele não é tão voltado, assim, para Uhum. esses ideais, assim. E aí que entra a vantagem, assim, de um colérico perto dele, de também puxá-lo, né, para que o colérico tem essa ambição, né, de querer e dar o passo a passo também para ele fazer. O melancólico também tem essa introspecção e tem uma ambição também muito grande que também pode trazer para ele. E o sanguíneo, essa ação, né, para fora da relação, né, dele realmente estar ali com o outro, né, sair um pouco dele. Uhum. Então, se ele está atento, se ele estiver atento, vai dar super certo, não vai ficar só aquele namoro assim, né, água com açúcar e tal, né. Só lembrando que tem dois caras aqui, né? Dois alunos de destaque do professor Olavo, que são melancólicos e por terem encontrado esse objetivo nem parecem, que é o Dr. Ítalo e o Ícaro de Carvalho. Você olha para eles e fala, Exatamente. como assim o Dr. Ítalo não é sanguíneo, ele é fleumático? É, então o cara encontrou um negócio ali que Uhum. funciona 100% para ele, ele serve naquilo ali muito bem e ele vai com todo o ímpeto do mundo, né? É uma questão de maturidade Isso. também, mas assim, você percebe que ele ainda está usando os elementos do temperamento dele numa Uhum. estrutura muito acima do que a maioria das pessoas faz. Que ele traz uma solidez, assim, na medida que, igual ele tem essa Uhum. introspecção, então, se aprofundar ali numa coisa, né, de estudar, de saber o que que é, e buscar, né, que seja a vida intelectual e a vida espiritual, dedicar um tempo ali, fazendo, e na hora que eles realmente põem isso para fora, né, vai dar muitos frutos, porque eles Uhum. tiveram aquela concentração, não tiveram tantas paixões, né, no meio Uhum. ali, bagunçando, então eles conseguem entregar muita coisa. Mas precisa de alguém ali do lado também, ajudando, coordenando, que no caso do Ítalo e do Ícaro, as duas coléricas, né? Que é a Sâmia e a Ana, que É. também são duas coléricas, Verdade. que ficaram ali com a parte prática da vida para os dois também, Uhum. né? Crescerem, amadurecerem ali o que eles precisavam e hoje estão entregando, né? Tudo, cada um na sua função, cada um com seu temperamento, né? Uhum. E a gente olha Exatamente. também para a Sâmia e para a Ana, são duas fofas, assim, amáveis, a gente acha, não, essas duas não são coléricas, porque a gente Uhum. imagina o colérico, né, aquela pessoa, né, É, você brava, olha é pro muito Dr. brava, Pacheco, quando ele fala que ele é colérico, você fala, não, não é possível que esse tipo, cara seja colérico. exatamente. E aí a gente vê que quando você pega a sua determinação e a sua ação e dirige para alguma coisa boa, né? Então, quando o colérico sabe para onde que ele está indo, né? Uhum. E quando ele dirige toda essa energia dele, canaliza para um lugar realmente certo, nossa, né, eles são fantásticos, assim, eles vão entregar muita coisa. Né? Então, é exatamente qualquer temperamento. Né? Se você souber realmente usar Uhum. bem do seu temperamento, né, da sua força, né, as pessoas vão conseguir, né, dar muitos frutos e relacionar bem com qualquer pessoa, né, e ajudar muito aí todo Uhum. mundo. Exatamente. Aí você não pode transformar isso num esqueminha, né? Ah, tal temperamento não vai estar certo com tal temperamento. Aí isso é É, coisa de adolescente. Adulto olha pra coisa e fala, não, tem uma pessoa aqui pessoas desse maduras temperamento. vão dar certo com qualquer temperamento, Aham. desde que o olhar delas num relacionamento não seja para ela, seja para o outro. Né? Então, Uhum. o meu amor vai ser de querer amar aquela pessoa como ela é e querer que ela seja a melhor pessoa que ela puder ser ao meu lado, né? E que ela seja feliz. Então, o olhar tem que ser o outro, e não eu, não. O que que o outro? O que que eu posso fazer pelo outro? Tornar a vida do outro mais amável. Então, isso para qualquer relação. Então, eu com os filhinhos, com as crianças, né? Como que eu fazer para esse moleque aqui ser a melhor pessoa Uhum. que ele puder ser, né? E a mesma coisa, namorado, marido, as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, eu estar atenta ao outro. Para isso, tem que olhar, tem que ouvir, tem que dar atenção, né? E aí qualquer relação funciona. É exatamente isso. Tem que estar atento que é na presença do outro, né? Tem uma pessoa ali na sua frente. Eu acho que esse princípio de olhar é que muda tudo. Porque se você vem com esquemas, você vem com conceitos, você pode ser o melhor do mundo, né? Mas assim, eu estou diante de uma pessoa. E como eu falei no meio da live, quando você perde isso, entra uma série de desgraças, né? Você começa a instrumentalizar a outra pessoa vira menos do que ela é de fato, né? Se eu defino a Shaira pelo temperamento dela apenas, né, ela vai ser muito menos do que ela é. Se eu defino a minha esposa pelo temperamento dela apenas,
vai ser muito menos do que ela é. Então, a gente Uhum. tem que retomar esse sinal desta presença, né? Tem alguém aqui diante de mim, e esta presença diante de mim também faz quem eu sou, né? Eu sou um pouquinho diferente porque eu conheço a Shaira. Eu sou um pouquinho diferente porque há 14 anos eu convivo com a minha esposa. Então, assim, cada companhia também vai dando uma marca em quem você é. E a gente tem que estar aberto a essas presenças. Não só pela companhia, mas assim, para saber que é uma pessoa concretamente imagem e semelhança de Deus diante de você, né? Assim, Uhum. é deste temperamento, mas qualquer pessoa de qualquer um dos quatro temperamentos é imagem e semelhança de Deus. Então eu estou diante desta imagem e semelhança de Deus, não apenas seu temperamento. Porque quando você aprende a ir olhando assim, o negócio expande, você realmente consegue se corresponder com outra pessoa, né? Uhum. Porque se Isso. for, quanto mais limitado é, mais limitada sua relação vai ser também, não tem pra onde fugir. E se deixar ser surpreendido pelo outro, né? Porque é isso. É um universo que está ali diante de mim, você não tem como decifrar, né, totalmente aquela pessoa. O tempo todo ela vai Exatamente. poder diariamente te surpreender, né? Que é aquele espanto, ó, essa pessoa é capaz Uhum. disso, ó, essa pessoa é capaz daquilo. Então, você vai conhecer a cada dia. E é isso que traz, assim, também essa maturidade dos relacionamentos, né? De você estar atento ao que o outro, cada dia, né? Diariamente vai trazer de novo ali Uhum. para você. Esse espanto é interessante porque tem também outro sinal, né? Quando você percebe a presença da outra pessoa, por mais que você tenha convivido com ela por anos e anos e anos, é que é um sinal de uma coisa que você não vai conhecer, né? Tem alguma coisa na pessoa que você não vai saber, não vai entender nunca. Nunca você entende a cabeça desta mulher. Nunca você entende a cabeça deste homem que você está casado há 50 anos e ele ainda te surpreende por alguma coisa. Então, porque a gente também, por ser imagem e semelhança de Deus, tem esse componente de mistério, né? Tem um E mistério a ali que pessoa, você não apreende. E o professor Lavo define a presença do amor justamente partindo disso, né? Ele falou, o amor começa quando você percebe que o outro é um mistério inabarcável. isso, exatamente. É, é esse espanto, é esse universo que você não vai conseguir Uhum. realmente entender e que o Ítalo fala disso o tempo todo e que acho que o do Olavo também, né? Que a pessoa não existe Uhum. para ser entendida, né? Existe para ser amada. Então, acho que eu quero entender os outros, Exatamente. né? Ame aquela criatura. Saiba mais ou menos o esqueminha dela, como é que ela vai reagir e tal, mas ame, né? Simplesmente isso. Isso, então o Insta vai derrubar a gente daqui a poucos segundos. Obrigado, Shaira. Ai, Obrigado a eu todo que mundo que agradeço. acompanhou. Foi ótimo. E vamos botar pressão lá no STF, todo mundo. As Exatamente. duas vidas importam, toda vida importa, né? Toda a vida importa, exatamente. Todo mundo é pessoa desde a concepção, então bora colocar esses desgraçados no lugar deles. Então, Isso obrigado a aí. todo mundo. Fiquem com Deus e rezem Tchauzinho, sempre. fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. A live fica salva por 24 horas. Tem o e-book da Shaira no perfil dela.